Naquela terra distante, a província de Gadarenos, habitava um homem atormentado com um espírito imundo. Sua moradia não era entre os vivos, mas sim entre os sepulcros, os túmulos silenciosos que guardavam os restos dos que já partiram. A civilização distante parecia tão longe quanto as estrelas no céu noturno. Este homem estava mergulhado numa escuridão profunda. Os demônios, como sombras famintas, tinham estabelecido morada em sua alma, devorando-lhe a paz e a razão. Dia e noite, a agonia era sua única companhia, e seus gritos ecoavam entre as lápides frias. Ele se debatia furiosamente, resistindo a correntes que não eram visíveis aos olhos humanos, mas que mantinham-no prisioneiro de forças sombrias. As pessoas da região, sábias em seus instintos de autopreservação, evitavam aquele lugar como se fosse uma chaga aberta. O homem possuído era temido, e sua presença tornou-se sinônimo de perigo iminente. Os olhos daqueles que ousavam cruzar seu caminho refletiam o medo, enquanto sussurros de advertência eram trocados ao cair da noite. Ele era uma sombra entre sombras, uma figura amaldiçoada pelos demônios que o haviam feito seu lar. Sua vestimenta era de andrajos, pedaços de trapos que mal cobriam sua pele marcada por cicatrizes auto-infligidas. Cabelos emaranhados caíam sobre seu rosto, ocultando a expressão de desespero que habitava em seus olhos vazios. A própria terra parecia gemer sob a presença daquele que havia perdido não apenas a humanidade, mas qualquer traço de vida em seu ser. Aos poucos, o homem possuído tornou-se um enigma para os curiosos. Os mais corajosos arriscavam olhares furtivos de longe, testemunhando as convulsões e os soluços lancinantes que emanavam do ser atormentado. Sua existência era um eco desesperado em meio ao silêncio dos túmulos. Entretanto, havia algo mais que pairava no ar, além do medo e da repulsa. Alguns, mesmo à distância, podiam sentir uma aura de tristeza permeando o homem possuído. Era como se suas lágrimas caíssem silenciosamente, mesmo que seus olhos não pudessem mais expressar tal emoção. A humanidade que um dia ele possuía estava agora sepultada sob camadas de escuridão, uma alma perdida entre os mortos. E assim, entre os sepulcros e sob o manto da noite, o homem possuído continuava sua existência sombria. Seus lamentos se misturavam ao vento, sussurrando uma história de dor e desespero. Os vivos mantinham sua distância, e os mortos, nas frias pedras que testemunhavam séculos de histórias, pareciam contemplar o destino cruel daquele que ousou perturbar a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Num dia em que o sol lançava seus raios sobre a terra distante, anunciando a chegada de uma esperança não imaginada, Jesus desembarcou naquele lugar esquecido pelos homens. Sua presença, carregada de luz e compaixão, cortou o véu da escuridão que envolvia a região. Seus passos ressoaram como notas suaves, ecoando um chamado que transcendia o alcance auditivo, alcançando até mesmo o coração daqueles que já não acreditavam em redenção. O homem possuído, como que impulsionado por uma força divina, correu em direção a Jesus. Seus passos desesperados levavam-no para fora dos limites dos sepulcros, como se uma força irresistível o guiasse na direção da única esperança que ousava se aproximar. Os demônios dentro dele, que por tanto tempo o haviam transformado em um prisioneiro de sua própria tormenta, sentiram a chegada de uma presença incomparável. Mesmo nas trevas mais densas, a luz de Jesus projetava-se como um farol, expondo a escuridão que havia tomado conta daquele pobre homem. Ao se aproximar, Jesus fixou seus olhos compassivos no homem. Sua aura de amor e poder reverberava como uma melodia celestial, confrontando os demônios que encolhiam diante dele. Jesus, movido por uma compaixão que transcendia qualquer compreensão humana, estendeu a mão para tocar a alma ferida do homem possuído. Aquele toque divino, suave como a brisa da manhã, foi o primeiro sinal de cura para aquele que havia sido esquecido pela esperança. No instante em que Jesus dirigiu sua atenção ao homem possuído, os demônios, que antes rugiam como uma tempestade, agora reconheceram a presença do Filho de Deus. Uma onda de temor perpassou o domínio sombrio que haviam construído naquele ser atormentado. A voz do homem, outrora distorcida pelas vozes demoníacas, tornou-se clara ao responder à pergunta de Jesus. Meu nome é Legião, pois somos muitos, disse o homem. Era como se uma sinfonia de vozes demoníacas, antes caótica e desordenada, agora fosse unificada sob o reconhecimento do poder divino de Jesus.
O nome Legião ecoou entre os sepulcros, revelando a magnitude da opressão que aquele homem enfrentava. Era como se uma multidão de entidades malignas tivesse encontrado refúgio em sua alma, tornando um campo de batalha entre o divino e o profano. Jesus, em sua infinita sabedoria, compreendeu a magnitude da batalha que se desenrolava ali. Seus olhos penetrantes encontraram os olhos vazios do homem, enxergando além das sombras que o envolviam. Ele não recuou diante da legião, mas, com a autoridade divina, preparou-se para libertar aquele que estava cativo. A história daquele homem atingiria um ponto de virada naquele momento de encontro entre a miséria humana e a compaixão divina. Diante da terrível realidade que se desdobrava, Jesus fixou seu olhar compassivo no homem possuído, cuja existência era governada por uma legião de demônios. Ele compreendeu que, para trazer libertação a essa alma aflita, era necessário confrontar diretamente as forças malignas que a acorrentavam. Com a autoridade divina, Jesus dirigiu-se à legião, ordenando que deixasse o homem. Sua voz, calma e firme, ecoou como um trovão espiritual, desafiando o domínio demoníaco que por tanto tempo havia assolado aquele ser atormentado. Os demônios, cientes da imensidão do poder de Jesus, estremeceram, mas não partiram imediatamente, enquanto Jesus persistia na sua missão de libertação. Ele não recuou diante da resistência da legião, ao contrário, sua determinação era como uma luz penetrante, dissipando as trevas que haviam aprisionado o homem por tanto tempo. Os demônios, por fim, reconhecendo a autoridade suprema de Jesus, começaram a se contorcer e a sair do homem. O processo de libertação não era silencioso, era como se o próprio inferno estivesse protestando contra a perda de sua presa. Os gritos e uivos dos demônios ressoavam pelos sepulcros, mas Jesus permanecia inabalável em sua missão salvadora. Ao final, o homem possuído jazia no chão, exausto e finalmente livre da opressão demoníaca. O silêncio envolveu a cena, interrompido apenas pelos suspiros de alívio que ecoavam em seu peito. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma luz renovada, refletindo a libertação interior que acabará de experimentar. No entanto, a história estava longe de seu desfecho. A legião, agora expulsa do homem, ainda buscava uma morada temporária. Implorando a Jesus para não serem enviados ao abismo, os demônios clamaram por uma alternativa. Foi então que Jesus permitiu que a legião entrasse em um rebanho de porcos que pastavam nas proximidades. O rebanho, inicialmente tranquilo, transformou-se num frenesi de confusão e caos assim que os demônios penetraram nos corpos dos animais. Os porcos, antes pacíficos pastores do campo, tornaram-se possuídos por uma energia incontrolável. Uma perturbação agitou a ordem natural, e o rebanho correu desesperadamente em direção ao precipício próximo. A cena era de absoluto horror, conforme os porcos, dominados pela legião, precipitavam-se no mar. O tumulto na água e os grunhidos angustiantes ecoavam pelo local, contrastando com o alívio que agora envolvia o homem liberto. Era como se a própria natureza respondesse à expulsão dos demônios, testemunhando a restauração do equilíbrio e da paz naquela região outrora assombrada. A água, agora calma após a tempestade espiritual, refletia o céu sereno como um espelho da graça divina que havia tocado aquele lugar sombrio. A transformação do homem endemoniado foi uma metamorfose tão profunda quanto a luz que se derramava sobre ele naquele momento de libertação. Deitado aos pés de Jesus, agora vestido e em seu perfeito juízo, sua expressão havia mudado drasticamente. Onde antes existiam olhos vazios e um rosto contorcido pela agonia, agora havia serenidade e um brilho de reconhecimento da graça divina. Jesus, o curador de almas e salvador, olhou para o homem com ternura e percebeu a gratidão em seus olhos recém-iluminados. O toque divino havia não apenas expulsado os demônios, mas restaurado a humanidade que por tanto tempo fora perdida naquele ser atormentado. Enquanto o homem se reerguia, Jesus sorria, sabendo que mais do que libertar o corpo, ele havia resgatado uma alma do abismo da escuridão. Contudo, a notícia da transformação miraculosa rapidamente se espalhou pela região, e as pessoas, acostumadas ao medo do homem endemoniado, ficaram perplexas diante do milagre que testemunhavam. A incredulidade se misturava ao temor, enquanto a notícia se disseminava como fogo em palha seca. O povo daquela terra, perplexo diante do inesperado poder divino, clamou por Jesus deixar o lugar. O homem liberto,
agora consciente do impacto que a presença de Jesus poderia ter naquelas vidas temerosas, sentiu o desejo fervente de seguir o Mestre. Ele viu em Jesus não apenas um libertador, mas um guia para uma vida transformada. No entanto, a sabedoria divina discerniu o caminho a seguir. Jesus, em sua compreensão perfeita, instruiu o homem a voltar para casa e contar às pessoas o que Deus havia feito por ele. Era uma missão divina, uma comissão de espalhar a notícia da redenção e do amor que havia transcrito os limites do entendimento humano naquele dia. O homem, agora repleto de gratidão e devoção, aceitou a orientação de Jesus, reconhecendo que seu papel ia além de ser um seguidor pessoal. Com uma serenidade renovada, o homem liberto empreendeu a jornada de volta para sua casa. À medida que caminhava pelos caminhos empoeirados da sua terra natal, as marcas da sua antiga condição eram visíveis para todos. No entanto, agora elas eram testemunhas de um poder maior que transforma, cura e restaura. Ao chegar em sua comunidade, o homem começou a contar a todos sobre o encontro com Jesus. Sua história, antes marcada por gritos e sofrimento, agora ressoava com a esperança que só o toque do Salvador poderia trazer. As pessoas, inicialmente céticas, viam diante delas a prova viva da mudança que ocorreu na vida daquele que antes era temido e evitado por todos. O homem endemoniado tornou-se assim um mensageiro da graça de Deus, compartilhando a narrativa extraordinária da sua própria libertação. Cada palavra que pronunciava era carregada de testemunho e impacto, revelando o poder do amor e compaixão de Cristo que transformou não apenas um indivíduo, mas toda uma comunidade. O medo inicial de Jesus havia cedido espaço à reverência, e aquele que antes era um pária, tornou-se um farol de esperança, iluminando os corações obscurecidos pela escuridão. Assim, a história do homem endemoniado tornou-se um símbolo duradouro do poder transformador que reside no amor redentor de Jesus Cristo.